Boa tarde. Vamos agora iniciar o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. No livro Em Busca da Verdade, estamos no capítulo 3, referente a voltar para casa. É o item que iremos abordar nessa tarde. Esse título tem a ver com a parábola do filho pródigo que tem sido estudado nesses últimos encontros. Voltar para casa tem a ver com um estado de consciência desperta, aonde as escolhas erradas e os desvios que cometemos em relação às leis divinas alcançam um ponto aonde resolvemos não mais ir à frente. E ao mesmo tempo adquirimos, pelo conhecimento das leis espirituais e pelo conhecimento da natureza, a qual é revelado por nós através da doutrina espírita, a natureza de Deus, a convicção do acolhimento, de ser recebido, de poder trilhar um caminho sem as amarras da culpa, nem de outros sofrimentos que habilmente a criatura humana estabelece contra si mesma. Mas vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel e em seguida abordarmos esse tema. Da carta do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma referência à passagem da carta de Romanos, capítulo 7, versículo 21. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. E vamos aqui fazer alguns apontamentos, estabelecendo uma ponte com o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel aqui nos traz um ponto de profundo esclarecimento sobre as dificuldades que trilhamos no caminho de retificar erros, de superar vícios e desequilíbrios estabelecidos por nós ao longo de diversas encarnações, mergulhadas na sombra do inconsciente. E por isso Emmanuel começa nos ajudando a entender essa dificuldade como ponto de sustentação para que mantenhamos acesa a coragem e a decisão da renovação constante, por mais difícil que possa parecer. E é por isso que ele começa dizendo: contra a aspiração bruxuleante do bem. Bruxuleante é uma palavra que nos leva à figura da imagem da chama fraca de uma vela a ponto de quase apagar-se. Então, contra essa chama do bem que nós estamos começando a acender nessa vida, no dia que passa, contra ela, levanta-se pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Ora, a constatação dessa imensa gama de sombras
não pode ser entendida como desculpismos para os erros reiterados que estejamos cometendo nessa encarnação. Não. Não é para ser vista como desculpismo, mas como entendimento que nos fortaleça a insistir no trabalho de modificação, de renovação profunda em nós. Para isso, Emmanuel diz, indispensável, grande serenidade. Essa grande serenidade advém do conhecimento que vamos aprofundando sobre as leis divinas, sobre a realidade do mundo espiritual, sobre aquilo que está sendo alvo desse estudo, da confiança no retorno à casa do Pai, no retorno à harmonia com as leis divinas. Indispensável grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Não se consegue estabelecer o trabalho de renovação profunda de nosso passado de um instante para outro, a fim de que o progresso alcançado não se perca. De tal modo que, ao sermos alcançados por ingratidões, por tropeços, por dificuldades, isso não impeça a continuação do nosso esforço de aperfeiçoamento. É esse o sentido. Vamos para o estudo. O Pai misericordioso é apoio e amparo, seja no instante quando o filho deseja encontrar-se na loucura, iludindo-se com a possibilidade do autoencontro adiante, ou no da volta, sem nenhuma reprimenda. É interessante, no início desse texto, essas reflexões que Joana nos convida a realizar. Há de termos sempre em mente que Deus é perfeito, justo e profundamente misericordioso, e que entende as besteiras, as loucuras que andamos feito ao longo de diversas oportunidades reencarnatórias, e desde que desejemos retornar à casa do Pai, à harmonia com as leis divinas, entendamos, Deus está de braços abertos, no sentido de que não nos faltará amparo nem apoio para o trabalho de renovação em nossas almas. Então, nem no momento em que o filho se afastou, o filho mais jovem, para as loucuras que foi cometer no país distante, nem quando ele retornou pedindo acolhimento na casa do Pai. Em ambas as circunstâncias, o Pai se mantém inalterável, misericordioso e bom. Esse Pai deseja a felicidade do filho. Ele pode estar configurado no superconsciente, em expectativa agradável de que tudo será resolvido. Compreende as desilusões e as experiências malogradas, não lhe aumentando a carga de culpa e remorso. Então, a característica marcante do Deus bom, do Deus forte, do Deus justo, mostrado a nós no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo, é para deixar-nos bem patenteado que a finalidade máxima
das leis divinas é a nossa felicidade. O pai deseja a felicidade do filho. E aqui Joana faz uma alusão ao superconsciente, que é aquela parte da nossa mente aonde os objetivos e as metas transcendentes e de identificação com o divino em nós é sinônimas. Em expectativa agradável de que tudo será resolvido. Compreende as desilusões e as experiências malogradas, não lhe aumentando a carga de culpa e remorso. De uma vez por todas, é preciso que estejamos bem convencidos. Culpa e remorso é uma criação da mente e da consciência humana, que muitas vezes utiliza-se de mecanismos dolorosos em processos de autopunição, de autoflagelação, mas nunca da parte do pai. Aquele pai misericordioso também não reclama da conduta do outro filho ciumento, em difícil trânsito da adolescência para a vetustez da maturidade, porque a dor que experimenta já é uma forma de punição em referência à sua conduta. Então aqui outra vez Joana retorna a considerarmos os desequilíbrios e os problemas também do filho mais velho que ficou em casa, aparentemente equilibrado, mas na verdade curtindo orgulho, egoísmo e ciúme em relação ao irmão mais jovem. E aí Joana lembra aqui, em difícil trânsito da adolescência para a vetustez da maturidade. Era uma adolescente também. E aí ela diz, porque a dor que experimenta já é uma forma de punição. A dor é consequência dos desgostos e do ciúme que curte com a chegada do outro irmão, já por si só é um elemento a chamar-lhe a atenção dos desvios das leis divinas que ele também estava cometendo. A sombra densa dos ativismos reencarnacionistas, nelas permanece perturbadora, patológica, anulando a alegria natural da experiência de viver e de crescer, sendo cultivada em forma de transtorno masoquista e afligente. Essa questão, a sombra densa do nosso passado reencarnatório, que, claro, é muito bem explicitada nessa parábola pelos conteúdos psíquicos dos dois filhos. Permanece perturbadora, patológica, anulando a alegria natural da experiência de viver e de crescer. Tanto para o filho mais jovem quanto para o filho mais velho. Todos dois estavam envolvidos pela densa sombra do seu passado, anulando-lhes a alegria natural, a experiência de viver e de crescer. Então, isso, naturalmente, estabelece formas de transtornos masoquistas e afligentes, que, aliás, envolve a grande humanidade como um todo. Enquanto a criatura humana não se perceber em essência espírito imortal, enquanto não perceber os reais objetivos da sua experiência reencarnatória, enquanto não despertar a consciência para a realidade da vida sob o ângulo do espírito imortal, ela estará efetivando mecanismos
masoquistas e afligentes contra si mesmo, não conseguindo viver a plenitude do bem-estar ou da felicidade por estar invadida por esse passado de sombras que não foi devidamente trabalhado. Deus é o mais extraordinário exemplo de alegria, conforme Jesus o decantou. É o Pai dos felizes e dos angustiados, a todos oferecendo a incomparável oportunidade de reencontrar-se na estrada evolutiva de recomeçar quando equivocado. Então nós precisamos muito refletir, meditar para uma mudança profunda em nosso entendimento sobre a verdadeira natureza de Deus, como nos é revelada pela doutrina espírita. Porque no conteúdo da revelação espírita, nós temos, como havíamos citado, o Deus bom, o Deus justo, o Deus misericordioso. E não um Deus cobrador, justiceiro e infeliz, como muitas vezes é colocada na concepção antropomórfica de Deus, ainda difundida em muitas religiões cristãs, em muitas doutrinas cristãs, a todos oferecendo a incomparável oportunidade de reencontrar-se na estrada evolutiva. É essa a expectativa de Deus para com todos nós. A expectativa de o mais breve possível nos reencontrarmos no caminho de volta à casa do Pai. A própria mensagem do carpinteiro Galileu é um hino de júbilo, porque ele não possuía sombra. Era todo numen, todo luz, convidando a satisfação do desenvolvimento psicológico e social, de forma que todos pudessem desfrutar de felicidade, conforme a preconizava e vivia. Então não há dúvida, quando refletimos sobre o Evangelho do Cristo, que a mensagem do Mestre é, sobretudo, sinônimo de um hino de louvor e de júbilo a Deus. E é claro, ele não possuía sombra, ele não possuía um passado de desequilíbrios, necessitado de retificação como todos nós. E por isso, convidava sempre a satisfação do desenvolvimento psicológico e social, de forma que todos pudessem desfrutar a felicidade, como era bem estabelecido no seu exemplo de vida. O processo da volta para casa, após a jornada pelo país longínquo, é feita de experiências libertadoras, de crescimento e amadurecimento emocional, de superação dos tormentos infantis, que permanecem dominadores na personalidade, de identificação com a realidade desafiadora, que deve ser vivida com entusiasmo. Então, é assim a jornada de volta à casa do Pai. Pode e deve ser realizada através de experiências libertadoras, de crescimento e amadurecimento emocional e de superação dos tormentos infantis.
É a isso que nós somos constantemente convidados no Evangelho do Cristo e agora através das obras de psicologia de Joana de Ângeles. O convite reiterado para que nos esforcemos no despertar da consciência profunda, do eu profundo. A volta para casa é inevitável, porque todos retornarão ao país longínquo próximo da espiritualidade de onde veio, para a experiência de crescimento e de desenvolvimento do Deus interno. Então, todos voltarão a casa, inevitavelmente. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos retornarão. Porque é destino das leis divinas a conquista por todos nós da perfeição, da felicidade perene. Então, quando aqui Joana coloca, retornarão ao país longínquo próximo. O longínquo, o do despertar pleno da consciência. O próximo, no retorno à espiritualidade, após a libertação do corpo físico. Da espiritualidade de onde veio para a experiência de crescimento e de desenvolvimento do Deus interno, que é destino fatal de todos nós. O ser humano é construído para a plenitude do self, após as inevitáveis experiências de ida e de volta para casa. Então, jaz em nós as sementes colocadas pela divindade para desenvolverem-se, crescerem-se e atingirmos a plenitude do self, após as inevitáveis experiências de ida e de volta para casa. Então é nesse sentido positivo, real, colocado por Joana, que devemos, sempre que possível, meditar, refletir, porque todos nós voltaremos para a casa do Pai. Isso significa reajustaremos-nos para a harmonização com as leis divinas, para o trabalho espiritualizante, para a consciência de que nós somos essencialmente espíritos, temporariamente revestidos da matéria corpórea, que mais cedo ou mais tarde é abandonada por necessidade para a maturidade do espírito que deve sempre crescer e despertar. É a meta para todos nós. Assim concluímos esse tema nesta tarde. Agradecemos àqueles que nos acompanharam, se possível compartilhem essas informações. Estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube e no YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Uma boa tarde para todos.